Então bora lá, bora analisar mais um simulado e entender um pouquinho mais sobre ele. Então vamos lá, primeiro a gente tem aqui as 45 questões e o nível de dificuldade de cada um, tá? F de fácil, M de médio e D de difícil. Provavelmente você já está um pouquinho acostumado com isso aí. Dado isso, a gente teve 12 questões fáceis, 24 questões médias e 9 questões difíceis. Então a gente está mais ou menos aí de acordo com o Enem. Aqui varia, né? A gente pode colocar de 9 a 14 questões difíceis, médias, a gente tem mais ou menos essa faixa aqui, que é mais ou menos 50%, 22 questões, e a gente tem mais ou menos aqui também de 10 a 14 questões fáceis. Então a gente está mais ou menos na faixa aí do Enem. Beleza? Aí aqui é o seguinte, vamos analisar um pouquinho aqui as coisas. Lembrando, né? Vamos ressaltar alguns pontos aqui que eu já falo em outros simulados. A gente vai agora aprofundando um pouquinho mais. Lembrando que uma questão fácil talvez não pode ser fácil para você, mas no TRI, as habilidades, as competências que exige aquela questão, ela vai ter um peso de questão fácil, beleza? Isso que a gente tem que entender. Que a gente fala, ah, não, mas essa questão aí, eu buguei nela, e aí você está falando que é uma questão fácil. Dado as competências e habilidades que exige, é uma questão fácil. Mas dependendo, você pode ter um pouco mais de dificuldade naquela matéria e aquela questão ser difícil para você, mas no TRI é uma questão fácil. Beleza? Aí é o seguinte, a gente tem aqueles critérios aqui, que é o quê? Se você está fazendo aí o simulado em menos que 2 horas e 40, a gente deve mais ou menos marcar aí entre 3 e 4 questões, sem muita rigidez. Se você está fazendo aí entre 2 horas e 40 a 3 horas, de 5 a 6 questões, você vai marcar para fazer depois. E mais que 3 horas de simulado, você deve marcar aí 8 a 9 questões para você fazer depois. Beleza? Lembrando, depois você vai estar na hora da prova, vamos supor que você esteja fazendo aqui em menos que 2 horas e 40, você vai marcar uma questãozinha, tá lá, fez 12 questões, marcou uma, marcou outra, marcou 3. Acabou lá as 45 questões, você vai voltar nessas 3 questões que você marcou, beleza? É isso que é voltar depois, quando o tempo já estiver controlado, já não tiver aquela pressão, ou seja, o tempo que restar, você vai estar fazendo as questões que você julgou ser mais difícil ou então ser mais demorado. Que a maioria das vezes das questões mais demoradas são questões mais difíceis, tá ok? Aí, de novo, todo simulado eu vou ressaltar esses pontos aqui. Eu acrescentei um outro para a gente ir aprofundando um pouquinho mais, mas eu tenho que ressaltar isso. Provavelmente você já está começando a ficar um pouquinho acostumado do que não ser obstinado numa questão, beleza? Então, acabou esse simulado, você tem que voltar nas questões e pensar com você mesmo. Qual questão aqui eu fui obstinado em tentar resolver? Ou talvez assim, Felipe, eu não fui obstinado em nenhuma. Tá, mas qual você gastou mais tempo que você deveria gastar? No sentido de, peguei a questão, fiquei 10 minutos e pulei a questão. Então assim, você ficou 10 minutos, provavelmente você tentou fazer a questão e depois não conseguiu. Então, o que você poderia ter feito para ter gastado 3, 4 minutos e ter pulado a questão? Entende? Porque quando eu falo pular essas questões aqui, a ideia é pular o mais rápido possível. Não adianta você falar assim, não, eu pulei 5 questões. Eu demorei 20 minutos, não consegui fazer e aí eu pulei. Aí não adianta nada, beleza? A ideia é a gente treinar a habilidade das questões que a gente pular o mais rápido possível. Isso aqui, pessoal, isso aqui, tem gente que já faz, só que faz sem saber que faz. Tipo, tá lá fazendo e fala, nossa, essa aqui eu não sei, marca. Ah, essa aqui eu não sei. Você vai fazer isso conscientemente. Você vai bater o olho e falar, opa, essa aqui pode ser uma questão que vai demorar mais. Opa, essa aqui pode ser uma questão difícil, vou marcar ela. Entende a diferença? Você vai estar fazendo isso consciente. Tem gente que vai fazer isso aqui sem querer e vai perder um pouco de mais tempo, não vai ter essa administração. Você vai saber mais do que você vai estar fazendo, tendo um controle maior, tá? Então, de novo, não fica obstinado numa questão. Eu sei que muitas vezes aquela questão, se você ficar 20 minutos, 15 minutos você consegue resolver, mas não é esse o plano do Enem. Revisão dos erros. Acabou aqui as 45 questões. As questões que você tiver dúvida é só olhar a resolução, tá ok? E as questões que também você gastar muito tempo, nossa, essa questão aqui, poxa, eu gastei mais tempo, eu quero conferir para ver se é isso mesmo. Você vai lá e olha as resoluções, porque muitas vezes você vai ter gastado, sei lá, numa questão aí 6, 7 minutos, fazendo uma resolução mais demorada. E muitas vezes talvez não é aquela resolução, tem uma resolução muito mais simples. Então tem como a gente melhorar aquilo, beleza? Revisão na hora da prova. Esse itemzinho aqui é novo. Qual que é a ideia? Já que você agora já está começando a ficar adaptado, pular algumas questões, entender um pouquinho mais, ficar menos obstinado, conseguir revisar, enfim, fazer continha mais rápido, a gente vai revisar na hora da prova. Como é que é revisar na hora da prova, Felipe? Seguinte,
A ideia é fazendo simulado, certo? A gente vai treinando, fazendo cada vez mais exercício para ir diminuindo o tempo de prova. A partir do momento que a gente vai diminuindo o tempo de prova, a gente começa a ganhar mais tempo. E esse tempo a gente usa tanto para fazer as questões difíceis, tá? Gastar mais tempo naquelas questões, quanto também revisar. Porque o que acontece? Tem gente que vai fazer o simulado, vai fazer a prova, né? No caso, o simulado, e pode errar 6 questões de continha. Imagina se errar aqui. Você errou 6 questões fáceis aqui por continha. Continha, simplesmente. Você entendeu o que era para ter feito, mas errou continha. Então faltou o quê? Faltou atenção. Você errou continha. Agora imagina só. Quando você, vê se isso acontece com você. Quando você pega para revisar e bate o olho na prova, você já vê a questão e fala, já sei onde é que eu errei. Olha só. Muitas vezes você gasta 1 minuto. Você gasta 1 minuto para você identificar o seu erro. Então imagine o seguinte, imagine que você sobrou 15 minutos e você consiga revisar a prova de maneira que você selecione algumas questões e você consiga ver se você errou ou não. Imagina que em 15 minutos você consiga revisar 4, 5 questões e você vê 2 que você tinha errado uma continha. Imagina, você vai ter melhorado muito, porque sobrou o tempo, você pegou esse tempo, revisou e arrumou alguma questão, por exemplo, no caso. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? A ideia antes é fazendo o simulado mais rápido, fazendo a prova mais rápido. Quando sobrar um pouquinho de tempo, a gente começa a marcar algumas questões para revisar. Isso vai ser um pouco flexível, porque vai depender do tempo que você vai estar fazendo o simulado, tá ok? Então é o seguinte, começa marcando 1, 2 questões para revisar. 1, 2, 3 questões para revisar. Se você não tem esse hábito. Se você já tem esse hábito, show! Se você não tem esse hábito, quando acabar a prova, quando você acabar de ter feito as questões difíceis, você vai selecionar 2, 3 questões para revisar. Então, quando você... E que questões são essas? Né? Quando você estiver fazendo a prova lá, vamos supor, você chegou aqui e fez a questão 4. Aí você fez a questão 4, uma questão fácil, você falou assim, esse negócio tá fácil demais para ser verdade. Você foi com o pé atrás. Você resolveu, mas foi com o pé atrás. Vai lá e marca. Marca parado. Põe um quadradinho lá do lado, põe um triângulozinho e marca. E aí vai ser uma das questões que você vai revisar no final. Beleza? E revisar é revisar mesmo. É você pegar e ler a questão de novo. Não talvez ler a questão de novo, porque talvez você vai lembrar da questão, mas revisar as suas continhas, o seu raciocínio, beleza? Porque nisso você pode ganhar bastante pontos. Beleza, começar a criar esse hábito de revisão. Se você já faz, show de bola. E se você também já faz, ir aprimorando. Tudo a ideia aqui é aprimorar, beleza? Felipe, você acerta 43 questões no Enem. Nosso foco é 44, 45. Felipe, eu acerto uma. Beleza, vamos para 5, 6. A ideia aqui é sempre melhorar. E o último item para a gente fechar é o quê? Estratégia de prova. Então, olha só. Você foi lá, depois de você ter feito tudo isso aqui, né, revisou os erros, ver as questões que você ficou obstinado ou não e tudo mais, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e fazer uma análise de 15 minutinhos. Seguinte, vamos supor que a questão 17, você falou que é uma questão difícil. Questão difícil. Aí você vem aqui e eu falo que é uma questão fácil. Você vai analisar a sua estratégia. Por que você falou que é uma questão fácil? Quer dizer, por que você falou que é uma questão difícil? Você não tem uma questão fácil. Você vai analisando o que você fez de maneira rápida. Ver as questões que você também ficou mais tempo. Ver as questões que você achou que era muito difícil, eram questões fáceis. Enfim, você vai dar uma revisão geral daquilo ali. E outra coisa que é muito importante disso aqui, ó, estratégia de prova. É importante por 2 motivos. Primeiro, quando a gente começa a melhorar esse método, criar essa estratégia de prova, a gente vai ter uma maior eficiência na hora da prova. Isso é fato. Tudo que a gente vai treinando aqui, vai fazendo, na hora que chega na hora da prova, a gente tem uma maior eficiência. E o outro ponto aqui, principal, que está aqui no subconsciente, é que você vai ter uma maior segurança, tá ok? Por que maior segurança? Porque é algo que você está acostumado a fazer. Você já sabe revisar, selecionar as questões fáceis, médias, difíceis, pular, marcar. Você já está acostumado a fazer. Então chega na hora da prova, você tem uma confiança, beleza? Porque o quê? Você já testou aquilo ali no campo de batalha. Você está fazendo aquilo ali, viu que deu certo, já analisou aquela estratégia de prova. Quando você chegar na prova do Enem, você vai chegar seguro, confiante, beleza? O que, consequentemente, aumenta a sua nota, beleza? Diminui o nervosismo e diminui a probabilidade de você errar uma questão por causa de estar nervoso ou não. Tá ok? Então, show de bola!